Boa noite, eu sou o professor Leonardo e essa é a disciplina de Engenharia para Aquicultura. Hoje vamos continuar falando aqui sobre bombas, tá? Na aula passada nós falamos um pouquinho aí sobre as perdas de carga, da perda de energia em uma bomba, né? Ou melhor, em um sistema de tubulação, tá? E agora nós vamos falar aí sobre perdas de carga. Nós falamos também, desculpa, sobre perdas de carga contínuas, né? Que são aquelas que acontecem ao longo de uma tubulação mais extensa. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre perda de carga localizada. Bom, a perda de carga localizada é aquela que acontece quando eu falo em algumas tubulações especiais, né? Dependendo aí da quantidade de estrutura que a gente estiver trabalhando, em registros, joelhos, curvas de 45 graus, tá? Então elas dependem dessas tubulações, tá? Quando a gente fala em perda de carga total, em alguns casos a gente até despreza a nossa perda de carga localizada, porque aí a nossa perda de carga localizada ela é tão pequena, tá? Tão ínfima em relação à nossa perda de carga contínua, que a gente acaba até por não levar em consideração essa perda de carga localizada, tá? Mas a gente vai aprender a fazer o cálculo aqui também da perda de carga localizada. Bom, existem duas maneiras da gente calcular, principalmente aí a nossa perda de carga localizada, tá? Para as tubulações especiais, existe uma fórmula que aí ela trabalha com o seguinte conceito, que nossas perda de carga, tá? Elas estão relacionadas diretamente a um coeficiente K vezes uma velocidade de escoamento dividido por 2g, tá ok? Então essa velocidade de escoamento, tá? Aqui a velocidade ao quadrado, né? Ela sempre dobra a velocidade, tá? Então a gente tem aqui que a nossa perda de carga total ela é k vezes v ao quadrado sobre 2g. Esse k ele é um fator, tá? Um coeficiente que ele depende do número de Reynolds, tá? O número de Reynolds ele descreve os tipos de movimento, né? Se a gente tem movimento, vocês viram lá em hidráulica, a gente tem um movimento turbulento ou se tem um movimento laminar. Então o número de Reynolds trabalha com isso aqui. E também ele depende das características dessa nossa peça especial. Então cada uma tem um valor diferente. Novamente esse valor de K ele é tabelado, tá? Então ele é um valor que já foi estudado, já foi mensurado em várias vezes, tá? Então ele é um valor interessante, tá? Depois eu vou fazer um exemplo aí para a gente trabalhar com isso daqui também, tá? E outro método que ele é mais utilizado dentro de principalmente das estruturas de grandes áreas, né? E que trabalham com poucas áreas, vamos dizer assim, com poucas tubulações especiais, tá? E também, de novo, com tubulações maiores do que 50 milímetros, tá? Ele é bastante empregado e tem ótimos resultados. É o método dos comprimentos virtuais, tá? No que consiste o método dos comprimentos virtuais? O método dos comprimentos virtuais ele consiste em pegar uma peça. Então isso aqui é a nossa peça, aqui, por exemplo, um joelho aqui de 90 graus, tá? Então a gente tem o fluido passando e aí ele gera choque aqui dentro e por isso eu tenho uma perda maior dentro dessa estrutura aqui que a gente conhece como essa perda por atrito, né? Essa perda de carga, tá? Então gera essa perda de energia no interior dele. O que consiste? Consiste em a gente pegar essa perda de carga aqui, essa peça aqui e alongá-la, tá? Então, o comprimento virtual, ele nada mais é do que transformar o que era uma situação curva em uma estrutura reta. Então, ele faz uma transformação já dessas estruturas para uma estrutura de comprimento. Tá? Esse é o método dos comprimentos virtuais que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho. Tá? Então, vou mostrar a diferença entre os dois métodos que a gente utiliza aí. Tá? Então, o método dos comprimentos virtuais, ele nada mais é do que alongar, né? Pegar o comprimento linear, vamos dizer assim, um comprimento linear das peças, né? Das peças, tá? E aí fazer o cálculo baseado naquela mesma fórmula de Darcy que a gente já fez anteriormente, porque aí você transpõe o comprimento total. Então você aumenta o comprimento total e faz o cálculo da perda de carga total, tá? Aqui no nosso caso ele dá a perda de carga também total em relação aqui às nossas peças e aí tem que ser acrescido, tá? Da peça do valor que a gente está perdendo aí, tá? Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aí para ficar mais claro para a gente aí, tá? Vamos lá. Imagine que eu tenho o seguinte, aí, que eu tenho uma tubulação de PVC, tá? Um material PVC, e ela tem aí 200 metros de extensão, tá? 200 metros de extensão e tem, vamos colocar aqui o L, né? 200 metros, ela tem um diâmetro de 100 milímetros
e uma vazão igual a 1,2 metros por segundo, tá ok? Então isso aqui são os dados que eu tenho aqui. E aí pede para eu calcular aqui, por exemplo, qual seria a nossa perda de carga contínua, tá ok? Bom, vamos calcular aqui. Qual seria a nossa perda de carga contínua? Vou trabalhar agora aqui com outra fórmula, tá? Para vocês terem uma ideia aqui. Com Hazen Williams, tá? Com Hazen Williams, para vocês verem como é que também é a aplicação da fórmula, tá? Então aqui a nossa... lembra que eu falei que ela é um método indireto, né? Ela não dá a nossa questão direta. Então o nosso J aqui, que é a nossa perda de carga unitária, ele vai ser igual a 10,64 dividido por C elevado a 1,85 vezes vazão elevado a 1,85 dividido pelo diâmetro elevado a 4,87, ok? Então aqui eu tenho a nossa fórmula de Hazen-Williams, que como eu falei, ela é um método indireto, tá? Só explicando para vocês aqui, tá? Então, pegando essa fórmula aqui, eu preciso do meu valor de C, tá? Então, se eu for tabelado e ele me deu o meu material, que é o PVC, eu vou chegar lá, o PVC ele vai ter um C que é igual a 140, tá? Como é um coeficiente, também ele não tem dimensão, tá? Lembrando que eu vou passar essas tabelas todas para vocês aí nos próximos exercícios aí que eu for repassando para vocês aí, tá? Então, eu vou substituir os valores aqui. A minha perda de carga unitária, ela vai ser igual a 10,64 dividido por 140 elevado a 1,85 vezes a minha vazão, que aqui ela está em metros por segundo, né? Então eu tenho que trabalhar, metros aqui não, a minha vazão aqui ela tem que dar em litros, né? Litros por segundo, tá? Vou transformar em metro cúbico por segundo, então é 0,012 elevado a 1,85 dividido pelo meu diâmetro, que é 0,1 elevado a 4,87. Tá ok? Isso aqui vai gerar um valor de J, que seria minha perda de carga unitária. Um valor igual, fizerem os cálculos todos aí, vai dar 0,0236, tá? Aí lembrando para vocês, lá na nossa outra aula, esse valor de J aqui é metro por metro, tá? Metro por metro. Na nossa outra aula lá, eu mostrei para vocês uma formulazinha lá, em que o nosso J, ele é igual a perda de carga total dividido por L, tá? O comprimento total que eu tenho aqui. Então, para eu encontrar qual é a minha perda de carga total, eu vou passar o meu L para cá. Então, nesse caso, por isso que eu falei que ela não é uma fórmula direta, tá? Para a gente trabalhar aqui, o Hazen e o Williams, tá? Então, a nossa variação, a nossa perda de carga total, ela é igual ao J vezes o comprimento total. Perda de carga unitária vezes perda de carga comprimento total. Então, a nossa variação aqui, ela vai ser igual a 0,0236 vezes o nosso comprimento que a gente já tinha aqui, tá? Que era 200 metros, vezes 200 metros aqui, tá? Então, se fosse vezes 100, ia dar 2,36, né? Então, a nossa perda de carga aqui, 2,36 mais 2,36, 4,72. 4,72 metros, tá? Aqui é metro por metro, corta metro, vai sobrar metro aqui, tá? Então, nós teríamos aqui uma perda de carga aí de 4,72 metros, tá ok? Então, essa é a nossa perda de carga contínua, tá? Perda de carga contínua, 4,72 metros, tá ok? Bom, mas imaginemos a seguinte situação, que nós tenhamos aí, dentro desses 200 metros, a gente tem algumas estruturas dessas variadas, né? E aí, como é que eu vou calcular tudo isso aí, tá? Se eu tivesse aí essas estruturas variadas. Tá, então imagine assim que eu tenho algumas estruturas aí, tá? Aleatórias. Então eu já coloquei aqui essas estruturas, por exemplo, eu tenho aqui uma entrada de borda, duas curvas de 90 graus, dois joelhos de 45, dois registros de gaveta, uma saída de canalização. E aí esses valores aqui são valores tabelados, tá? Então eu já peguei para vocês aqui, tá? Esses valores são de uma tabela, tá? Que ele vai indicar esse coeficiente, tabela do coeficiente K, tá? Encontrei todos esses valores aqui e aí eu vou fazer o somatório, né? Que são duas vezes esse valor aqui vezes 2, esse valor aqui vezes 2, esse valor aqui vezes 2, tá? Então aí no final aqui eu vou ter aqui
0,808432122, tá? Então eu vou ter aqui um K, um somatório de K igual a 4,0, tá? Aqui eu estou calculando quais seriam as minhas perdas de carga localizada, tá? Que depende dessas estruturas diferenciadas que eu tenho no decorrer da minha tubulação. Então aqui eu estou calculando por um metro, tá? Depois eu vou mostrar pelo outro método que seria dos comprimentos virtuais. Então aqui é K vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G, tá ok? Então aqui encontrei o valor de K, o meu valor de velocidade que a gente tinha lá não se altera, né? A minha velocidade que eu encontrei antes lá, era de... eu não encontrei o valor de velocidade antes lá, né? Então lá eu só tinha a vazão, né? Novamente eu tinha aquela fórmula de vazão, então eu tinha que a velocidade é igual a minha vazão dividido pela área, né? Que eu tinha ali, tá? A minha vazão é 0,012, né? E a minha área, eu já vou calcular aqui. Então, se eu pegar aqui a minha fórmula da área, né? A área é igual a d ao quadrado sobre 4 vezes π, né? Fazendo as transformações todas aqui, tá? Eu vou chegar aqui numa área igual a 0,0785, mais ou menos. E aí eu vou chegar aqui numa velocidade igual a 1,53 metros por segundo aproximadamente, tá ok? E aí eu só coloco nessa fórmula aqui que eu tenho a perda de carga localizada, ela vai ser igual a 4, que é o valor de K, somatório de todos esses Ks aqui, né? 4 vezes 1,53 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, 2 vezes 9,81, tá? E aí eu vou chegar numa perda de carga localizada igual a mais ou menos aí uma perda de carga localizada aí igual mais ou menos a 0,48 metro, tá? Então é um valor bem menor, né, do valor que eu tinha encontrado lá para minha perda de carga contínua, tá? Lá eu tinha achado um valor aproximadamente 4,72 metros, né, na perda de carga contínua, e na perda de carga localizada um valor de 0,48, aí aproximadamente aí, se a gente for fazer uma continha rápida, aproximadamente aí 10%, né, um do valor do outro, tá? Então, nesse caso aqui, a minha perda de carga total, que aí se eu fosse calcular minha perda de carga total, a perda de carga total, ela vai ser igual à minha perda de carga contínua mais a minha perda de carga localizada. E seria 4,72 mais 0,48 metro, tá ok? Aí vai chegar na minha perda de carga total e vai ser importante depois para o dimensionamento que eu vou fazer das minhas outras estruturas aí, tá ok? Bom, mas se agora eu quiser utilizar o método aí que a gente conhece como dos comprimentos virtuais, né? Como é que eu ia fazer isso daí? Bom, eu já fiz aqui, peguei a tabela, né? Tá? Então a gente vai lá numa tabelinha de comprimentos virtuais e lá vão estar de acordo com o diâmetro que você está trabalhando, nos casos que era um diâmetro de 100 milímetros, e aí ele vai dar uma entrada diferente para cada, um valor diferente aí para cada tipo de estrutura, tá? Então se a gente somar tudo isso daqui, ele vai chegar num valor aqui de 16,9 metros, né? Um somatório aqui em 16,9 metros, tá? Lembrando que aqui eles estão dando em metros, tá? Metros, tá? Seriam as perdas que a gente tem aí de acordo com cada estrutura aqui, tá? Então 16,9 metros também são valores tabelados. E aí o que a gente faz? Lembra lá que nós tínhamos uma distância, né? Já o nosso L, que é o nosso D, né? O nosso L ele era igual a 200 metros, tá? Então a gente tem que acrescer esses valores aqui. Então a gente teria aqui que o nosso comprimento total, ou melhor, virtual, né? O comprimento virtual, ele vai ser igual a 200 metros mais 16,9 metros, tá? Então aqui a gente teria um total de 216,9 metros, tá certo? Como a gente já calculou lá, que esse aqui é o nosso comprimento total, a gente já calculou a perda de carga unitária, lá o nosso J, aí deu um valor 0,0236, né, metro por metro. E aí a gente calcula a nossa perda de carga aqui, tá? Então a nossa perda de carga total, ela vai ser igual a esse J vezes o nosso comprimento.
Então aqui nossa perda de carga total vai ser 0,0236 vezes 216,9 metros. Então se eu multiplicar isso daqui, eu vou ter aqui uma perda de carga total aí em torno de 5,12 metros, tá? E no outro exemplo, calculando pelo o outro método, né, o outro modelo aí, a gente tinha lá uma perda de carga aí de aproximadamente, né, 5,20 metros, tá? Então as diferenças aqui são bem significantes uma próxima a outra aí, tá? Então esses são os dois métodos que a gente tem aí de cálculo de cálculo de perdas de carga para trabalhar dentro de uma estrutura aí, tá? Para dimensionamento de uma estrutura. Pois bem, para continuar calculando, né, ou dimensionando a nossa estrutura de cultivo, nós temos que ter em mãos algumas situações aí. Por exemplo, tá? Quando a gente fala em estrutura de recalque, a gente tem algumas alturas que a gente trabalha aí, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aí clássico aí do que seria essas perdas aí, né, de acordo com o que está acontecendo, né? Então, a ideia é levar o fluido, né, a água, deste ponto até este ponto aqui, tá? E aí nós temos algumas alturas aí que são levadas em consideração. A gente está trabalhando bastante aí com perda de carga, né? Então a gente tem aqui, ó, a perda de carga da sucção, que é essa pequena parte aqui embaixo, né? Essa perda de carga da sucção que está aqui, tá? E aí a gente tem a altura de sucção. O que é a altura de sucção? A altura de sucção é o tamanho, a distância entre a bomba, né, o cano, a entrada da bomba aqui, a altura, né, entre a entrada da bomba e o início do fluido, né, o nosso corpo de água aqui, tá? Nós temos a nossa altura de recalque, ou seja, tudo isso daqui é a altura de recalque. Então, qual é a altura de recalque? É da saída da bomba, a diferença de nível, tá? De altura, até a nossa entrada do tanque aqui, tá ok? E aí, tudo isso a gente considera como sendo a nossa altura de recalque, tá? Tudo isso daqui. E a gente tem aqui a nossa perda de carga. Então, essa perda de carga é esse ponto, é essa diferença aqui. Essa perda de carga é o que a gente precisa fazer, né? Essa diferença que a gente tem que fazer para conseguir alcançar esse valor, para conseguir chegar, né, o dimensionamento da nossa bomba adequadamente para que ela chegue aqui em cima, tá ok? Bom, continuando o dimensionamento, a gente tem algumas situações aí, né, para calcular qual vai ser o nosso diâmetro de recalque, tá? Por isso que eu pedi para vocês lá fazerem aquele primeiro exercício lá com cálculo de vazão, porque dependendo de qual a nossa quantidade de fluido, qual a vazão que nós temos, e aí a gente vai utilizar para calcular, dimensionar as nossas bombas, tá? A primeira é o nosso diâmetro de recalque, tá? O diâmetro de recalque, ou seja, qual é o diâmetro da tubulação que nós vamos trabalhar, tá? Então ele é dado em metros aqui e através dessa fórmula aqui, ó. Tem duas formas aqui de se calcular. Uma é quando eu tenho uma bomba que trabalha 24 horas por dia, tá? Então o diâmetro vai ser alterado. Então o diâmetro, esse K aqui, esse valor de K não é aquele mesmo valor de K, tá? Que a gente tem no tabelado lá. Isso aqui é um valor de K, ele é um coeficiente econômico, então ele leva em consideração o gasto de energia, o desempenho das bombas, tá? Então ele leva em consideração esses valores aí, tá? Então ele não leva em consideração aqui pra gente não é aquele mesmo coeficiente K que a gente trabalhou aí junto lá com a perda de carga, tá? Esse K aqui, ele é um coeficiente econômico, ele varia de 0,8 a 1,3, tá? Normalmente se utiliza aqui um valor no meio entre esses dois aqui, tá? 1,1 ou 0,9, tá? Um valor aqui no meio para dimensionamento aí. Esse valor ele se altera bastante em decorrência da região e em decorrência também da nossa da utilização que vai ser feita, tá? Então, de maneira geral, quando eu tenho um funcionamento contínuo, uma bomba que trabalha 24 horas por dia, eu faço o dimensionamento através dessa fórmula aqui, tá? Então, dependendo da minha vazão, a raiz da vazão, vezes esse coeficiente econômico aqui, eu vou chegar no meu diâmetro de recalque que eu preciso para trabalhar, tá? Também existem outras bombas que elas não trabalham em fluxo contínuo, né? Então elas têm uma alteração, trabalham algumas horas por dia, tá? Isso também é feito um dimensionamento. E aí a gente tem a mesma situação aqui, a diferença é que essa fórmula aí eu levo em consideração as perdas, né? Ou melhor, o tempo que ele vai ficar ligado por dia, tá? Quantas horas vai ficar ligado por dia aqui, tá? Então o dimensionamento do recalque vai ser igual a 1,3 vezes o número de horas que ele funciona, né, por dia. Por exemplo, se eu quero que a minha máquina funcione apenas 12 horas, tem bastante gente que trabalha assim para não gerar o desgaste do equipamento, né? Então ele trabalha 1 hora, fica 1 hora em repouso, tá? Como é que eu vou chegar nesses valores para entender se ele tem que ficar ligado a 1 hora ou 2 horas? Simples. Se eu estiver trabalhando aí com um sistema
de recalque para manutenção de oxigênio, aí eu faço o traçado daquelas curvas características de oxigênio e vejo quando chega próximo ao limite, né, do que eu tolero para a minha espécie de cultivo, que ela tolera aquela quantidade de oxigênio, então eu chego até um limite, tá? Não deixa chegar no limite, né? A gente trabalha aí com uma carga um pouco maior, né? Uma porcentagem, coeficiente de cagaço aí acima ou abaixo, né? E aí a gente trabalha com esses valores aí, e aí você dimensiona quantas horas por dia ela tem que ficar ligada, ou se ela tem que ficar ligada 2 horas e 1 hora ela pode ficar desligada, então você vai fazer o cálculo aqui e vai chegar no valor que você precisa. Então vai ser um valor de 8 aqui, né? E vezes a vazão que você precisa por dia aí, tá? Então são só aplicações de fórmulas bem simplesinha aí, tá? E para fazer, depois de dimensionado qual é a minha vazão, qual é a altura manométrica que eu tenho, tá? Quantos metros eu preciso lá, considerando as minhas perdas de carga, tá? A altura manométrica, que está aqui, esse H, a altura manométrica, ela é a altura de recalque mais a minha perda de carga no processo, tá? Então, a perda de carga mais a minha altura de recalque vai me dar aqui qual é, a minha altura manométrica, tá? E aí eu trabalho com essa aqui para definir qual é a potência da bomba que eu vou ter, tá? Então, é a vazão vezes a altura manométrica dividido por 75, esse aqui já é um valor de um coeficiente também, tá? Vezes o rendimento do motor, tá? Normalmente as nossas bombas aí, elas trabalham aí com 70%, tá? 0,7, tá? Ou 70% de rendimento, tá? Então, normalmente as nossas máquinas trabalham com esse coeficiente de rendimento aí, tá ok? Certo? Bom, depois disso a gente define aí quais são os passos, né? Os passos para o dimensionamento de uma estrutura, de uma bomba, tá? Primeiro passo, definir a vazão, né? Definir o que eu preciso, né? O que e quanto, né? Quanto, tá? O que de qualidade e quanto que eu vou precisar para isso. Dimensionar quais são os canos, alturas, peças, né? Então, as distâncias, quantas curvas vai ter, tá? Calcular quais seriam as perdas. Calcular o nosso diâmetro de recalque, tá? Na verdade, aqui, esse diâmetro de recalque ele tem que vir aqui também junto, né? Que a gente vai dimensionar baseado nele. E depois definir qual é a potência da bomba que eu vou utilizar nesse processo aí, tá? Então, esse é o passo a passo que a gente tem aí para o dimensionamento de uma bomba para cultivo, tá ok? É claro que leva-se em consideração algumas especificidades quanto à questão de rendimento das bombas, a custo de energia, tá? Mas aí é uma questão um pouco mais de um ajuste um pouco mais fino, tá? Para esse momento a gente trabalha aí com essa característica aí de quanto a gente vai precisar, né? De que tamanho de bomba que nós vamos precisar para depois procurar qual a bomba que consome menos, qual a bomba consome mais, qual a bomba tem uma melhor eficiência ou uma menor eficiência de acordo aí com as minhas características e necessidades, tá? É mais ou menos aquilo que a gente viu lá dentro de tecnologia do frio e do calor, que a gente faz todo um cálculo lá de dimensionamento e depois a gente vai voltando e fazendo alguns ajustes de acordo com o tipo do equipamento que eu vou trabalhar, tá ok? Então, por essas aulas eram isso. Espero que vocês tenham aprendido aí, façam suas anotações e até uma próxima.